nós temos que estar preparados, aprendemos mais sobre esses finais dos tempos, não é? Então, vamos ler a palavra de Deus, está no livro de 1 Reis, capítulo 17, obrigado, Edson. 1 Reis, capítulo 17, vamos ler de 1 a 10, e mantenham a Bíblia aberta, a Bíblia tem que estar aberta, não é para enfeitar a casa não, viu? É para a gente ler a palavra, ter comunhão com Deus, ser abençoado, ler a palavra. Tem bênção sobre bênção para quem lê a palavra, gente. E a gente, às vezes, não está lendo e está atrás de bênçãos. Resolver problemas financeiros na casa da gente, problemas familiares, está à nossa disposição. Então, essa pregação tem tudo a ver com as crises familiares, social, sociedade, tudo a ver com as crises. Tá? Vamos ler de 1 a 10, aí nós vamos comentar. E deixa a Bíblia aberta. Então Elias, o tesbita vem de Tesbé, era a cidade dele. Tá? Tesbita. Né? Muita gente não sabe o que é tesbita. É a cidade que ele nasceu, em Tesbé. Cidade de Tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Autoridade, hein? Eita, autoridade. Quantos aqui tem autoridade? Precisamos dessa autoridade, gente. Homem sujeito a todas as paixões, falhas, vitórias, derrotas, como nós, como Tiago diz lá em 5,17. Igual a mim, igual a vocês. Com autoridade. Por que não? Se aqui tivesse cheio de Elias, irmão, isso aqui estava abarrotado, não tinha espaço. Não tinha espaço. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, aí vem a palavra de Deus para ele. Quando você toma a decisão e Deus se agrada, vem a palavra de Deus sobre você, para você. Ah, agora sim. Agora sim. Tomou decisões na sua vida, para Deus, vertical. Retira-te daqui e vai para o lado oriental. Esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da corrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passado dias, a torrente secou. Ela vai secar, gente. Quantas torrentes estão sendo secas na tua vida? Hein? Aí a Bíblia é bom a gente meditar, não é? A torrente secou. Que áreas da minha vida, hein, gente? Onde é que está secando as torrentes de Querite na tua vida? É bom a gente meditar, não é? Porque não chovia sobre a terra. Olha, a profecia de Elias foi forte, né? Não choveu mais. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, aí vem de novo a palavra de Deus. Deus está o tempo todo olhando para ti, para mim, o tempo todo, olha, Ele está assim, o tempo todo para nós. Quem pensa que Deus tira o olhar de ti, engano, está enganado, totalmente fora da palavra. Ele está com os olhos fitos em você, né? É lógico que um todo, a gente bota muito no todo, não, em ti. Deus tem interesse em mim, Deus tem interesse em você. Não tira isso da palavra de Deus, que é um erro absurdo. É um erro absurdo. Da religião, na Maranata, tudo bem. Mas principalmente em você. Retira-te daqui. Bom, onde é que eu parei? Parei no 9, né? No 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo para Elias. Olha só que Deus está falando contigo, rapaz.
dispõe-te e vai a Sarepta. Sabe o que significa Sarepta? Sabe para onde é que ele está mandando Elias? Vamos comentar essas coisas todas. Sarepta significa fornalha. Não é lugar bom não, viu, gente? Sarepta, que pertence a Sidom. Vai sair de Israel para ir para Sidom, terra dos gentios. Terra dos gentios. E demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Oh, Deus, eu vou ser cuidado por uma mulher viúva. Oh, não, ele não reclamou, não, mas Deus mandou. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que Deus abençoe esse momento de crise que a gente vive, uma época de crise que Elias viveu, uma época de gravidades políticas em Israel, muitos problemas sociais, falta de água, falta de comida, que Deus vai usar esse homem para nos ensinar como a gente trabalha na crise. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Elias viveu tudo que tu possa chamar de crise familiar, social, econômica, religiosa. O Deus estava proibido nessa época. O Deus de Israel não se podia falar nessa... Olha, hoje em dia, final dos tempos, hoje está aí, gente. Tu não pode mais dizer nos Estados Unidos, Merry Christmas. Está sendo proibido. Meu Deus do céu. País evangélico. Merry Christmas está sendo proibido. É um partidarismo religioso. Então, abra os olhos, Jesus está voltando. Então, gente, há 2.700 anos, a crise estava instalada, religiosa, política, social, familiar, crise violenta, não é? E, realmente, Deus vai levantar a igreja, a denominação. Não, um homem, uma pessoa, basta uma pessoa. Na tua casa, basta uma pessoa se levantar ali, gente. Na tua família, na tua igreja, na tua cidade, vai levantar, naquele contexto, um homem, Deus vai levantar. Quem é esse homem? Ele não tem nem eira nem beira, como se diz hoje em dia aqui no Nordeste, né? Não tem nem eira nem beira. Não é de família sacerdotal, vem de uma cidade Tesbé, nem tem no mapa essa cidade, não é? Deus vai buscar assim, uma pessoa que não é de família sacerdotal, uma família pobre. Deus levanta esse homem para fazer a obra dele. Deus quer pessoas simples como você, como eu, para fazer a obra dele. Sabia disso? Deus quer uma pessoa bem simples, bem simples como você, para fazer a obra, para levantar, para fazer uma grande obra para Deus. Deus quer gente assim, dessa maneira. Então, gente, ele levantou Elias. Elias chega para essa mulher, ele chega lá para o rei. Onde é que ele vai aparecer? Onde é que Elias vai aparecer? Na rua, para aparecer, na igreja, lá no palácio do rei. Aquele homem humilde, simples, que obedecia à vontade de Deus, à determinação de Deus, e que lá em Tiago diz, homem de oração. Deus quer pessoa de oração para mudar as coisas na tua casa, no teu lar. Hoje a gente vê pessoas com conhecimento bíblicos inquestionáveis, grandes conhecedores da Bíblia, mas em oração, pigmeus em oração, pigmeus. Grande conhecimento, muita doutrina, graças a Deus, isso é muito bom, não é? Mas em oração, nada, quase nada, não tem oração. Pouco oração, pouco poder. Pouco poder. O cara sabe
se conduzir com conhecimento. Ele sabe, ele tem conhecimento, isso é ótimo, maravilhoso. Sabe dar uma orientaçãozinha para o filho, só isso. Não tem poder na casa dele. Não tem poder. Não tem poder na igreja, não tem poder na célula. Gente, isso aí precisa a gente se despertar para essas coisas. Israel, qual era o contexto de Israel nessa época? Morre Salomão, isso tem 2.900 anos atrás, morreu Salomão, o filho de Salomão assume, foi uma confusão, ele divide, Israel foi dividido, 10 tribos para um lado, tribo do norte, é como se o Brasil fosse dividido, norte, nordeste, centro-oeste e o sul. Ficou 2 tribos do sul, capital Jerusalém, o reino do sul, obedecendo a dinastia davídica, que era o que Deus queria, onde estava o templo, e aqui vem a desordem total. Jeroboão, não é, tomou conta das 10 tribos do norte, que se perderam por aí, elas estão perdidas no mundo todo, as 10 tribos do norte, esses judeus do norte, eu acho que não tem, os remanescentes, os que voltaram, os que vão voltar, vão pertencer a Judá e Benjamim, tribo do sul, da descendência da ordem davídica, da dinastia de Davi. Deus, da casa de Davi, eu suscitarei o meu herdeiro, Jesus, filho de Davi. Então, isso tudo é muito importante, gente, tudo é muito importante. Está tudo aí na história, está tudo aí para a gente ver, constatar. Cadê as 10 tribos do norte? Não existe mais, se acabaram, estão espalhados nas nações aí. Muito bem, então, o pessoal do norte seguiram outro templo, não era o templo onde Deus determinou, não era a capital Jerusalém, a capital era Samaria, olha só, Samaria, os samaritanos, e ali, meu irmão, faziam culto como queriam, idolatria, não é? Dali vai crescer Baal, né? Baal, os assírios, Deus vai trazer, porque Deus é quem traz, trouxe os assírios e levaram cativo esse povo do norte todo, foram 19 reis, todos altamente desobedientes, onde de lá veio um rei Acabe, casou com uma mulher altamente desobediente, rebelde, ela que matava os profetas de Deus, matava os trabalhos de Deus, trouxe os profetas de Baal, depois vai ter a grande luta de Elias com os profetas de Baal e Astarote, né? Na verdade são 850, 400 de Baal e 450 de Astarote, são 850 profetas, lá no Monte Carmelo, nós vamos ver isso depois, outra pregação minha, muito importante para o final dos tempos, não é? Então, acabaram, os assírios invadiram ali, tomaram conta, levaram cativos, e essa mulher, Jezabel, o rei do norte, casa com ela. E ela implanta lá, lá em Israel, na região do norte de Israel, não é? Ela implanta, acaba com os profetas de Deus, traz os profetas de Baal, e tudo Deus havia dito para Israel: quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão receber chuvas, e não vai faltar na agricultura, que era a grande fonte de renda de Israel, e pecuária, água. A água era fundamental para a agricultura. Não vai faltar, eu sou o Deus da chuva. E não faltavam, gente, as chuvas do mês de novembro, agosto, setembro, outubro, novembro, era muita chuva para a agricultura. Depois vinha as chuvas seródias, em março, abril e maio, não faltava chuva para ali. E o que Jezabel faz? Troca o Deus da chuva, da prosperidade, é Baal, não é o Deus de Israel. O povo de Israel segue o rei Acabe, segue essa mulher, praticamente trocaram, o Deus de Israel já não existia mais, era Baal e Astarote, principalmente Baal, o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade. E aqui, quando Elias vai lá onde o rei, para dizer para ele, é como se diz em outras palavras, é Baal que é o Deus da chuva? É Baal?
Ele é que manda a chuva, pois não vai chover 3 anos e meio sobre minha palavra. O quê? Não vai chover? Você está desafiando Baal? Era como se o rei dissesse, isso é um desafio a Baal. Jezabel vai saber que tu está desafiando Baal. Minha mulher, é quem mandava lá, era a mulher dele. Pois sob a minha palavra, eu falo aquele que vive diante do Deus vivo. Eu vivo debaixo de oração. Eu sou um homem que antes de eu profetizar, eu oro. Eu oro primeiro. Eu presto culto ao Deus vivo, quer dizer isso. E sobre a minha palavra não vai chover, para mostrar para você, estou quebrando a espinha dorsal de Baal. Ele não é o Deus da chuva? Pois manda chover 3 anos e meio. 3 anos e meio não vai chover. Meu irmão, a profecia dele, de Elias, homem simples como eu, como você, homem de oração, que vivia orando, lendo a palavra, se consagrava a Deus, tinha intimidade com Deus, e ele manda essa palavra de juízo ao rei, lá no palácio, certo, meus irmãos? Então, essa foi o desafio, o grande desafio que o profeta Elias lança sobre o rei Acabe. Quando ele fez isso, o que Deus faz? Olha só como Deus age. Então, é muito importante você saber disso. Retira-te daqui, dos holofotes, da multidão, do sucesso, porque o que tu fizeste aí, teu desafio, Israel todo vai saber que Baal foi desafiado. Houve um desafio, não vai chover. Retira-te daqui e vai para um lugar onde eu vou deixar você escondido no deserto. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos holofotes, queremos sucesso. Então, quando você se coloca diante de Deus, Deus te humilha primeiro. Israel foi para o deserto, Jesus foi para o deserto, Moisés esteve no deserto, José foi para o deserto, foi preso. Às vezes você está no deserto e não está entendendo a palavra de Deus. Deus primeiro trata, tu vai fazer uma obra para Deus, mas Deus vai tratar do teu caráter. Deus está muito mais preocupado com você do que com o que você faz. Não estou dizendo que o que você faz não é importante para Deus, Ele vai agora em segundo lugar, colocar você diante do que você faz, do que tem que fazer, do que você quer fazer, do que Ele quer que você faça para Ele, é óbvio. Deus quer que nós ganhemos multidões aí fora, Deus quer o reino de Deus sendo falado, propagado, nós como testemunha viva do Senhor, como Paulo diz, nós somos a carta viva do Senhor, carta escrita pelo Espírito Santo, com uma tinta que não é uma tinta comum, é o sangue de Jesus. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, carta viva, você é carta viva, obra do Espírito Santo, para que as pessoas leiam você, a vida sua, transparência, caráter. Deus quer isso de nós, gente. Então, aquele homem é levado para o deserto, e lá ele viveu 3 anos e meio, bebendo da água, naquele riachozinho, escondido lá, porque Jezabel queria pegar lá na hora. Jezabel matava todos, e ele vai lá no palácio desafiar o rei, e desafiar Baal, não é? Deus teve que escondê-lo. Deus disse para José, foge da Judéia, e vai lá para o Egito, esconder que o Herodes o Grande quer matar a criança. E ele foi. Jesus foi também lá para o Egito se esconder. Depois ficou escondido em Nazaré, para que Herodes o Grande, depois o filho de Herodes, não o pegasse. Às vezes você está no deserto e vai ficar no deserto por quanto tempo, não sei. O deserto é uma escola superior do Espírito Santo para a tua vida. Aprenda isso. Não despreza o deserto. É uma escola superior.
é onde você vai crescer, é onde você vai ser humilhado em vez de exaltado. A gente gosta, brasileiro, principalmente brasileiro, pastores inclusive, gostam muito de holofotes. Isso é muito brasileiro, gosta muito de aparecer, gosta muito de multidão, gosta muito de fama, de oratória. Não, não é assim. Deus humilha, Ele humilha em primeiro lugar. Ele te coloca para botar o joelho no chão. Então, se você está sendo humilhado, não chora não, meu irmão. Amém, dê glória a Deus. Tu está sendo humilhada para tu orar, para corrigir tua decisão na tua vida, tua vida financeira, econômica, vida familiar. Fica humilhado diante de Deus, ora. Ele ficou 3 anos e meio. João Batista ficou quantos anos para anunciar um Messias? Quantos anos ele ficou no deserto comendo gafanhoto e mel? Quanto tempo Elias ficou? 3 anos e meio. Corvos, eram urubus da época, era um tipo urubu, comia carniça, trazendo para pão e trazendo carne de manhã, de noite, na hora do almoço, não sei, na hora do jantar, 2 vezes por dia levava comida para humilhado. Os garçons de Elias eram corvos, humilhado. A obra que ele ia fazer, o reformador de Israel, aquele homem que vai ser arrebatado, que apareceu ali no monte da transfiguração, ele e Moisés falando com Jesus, eles lá do céu falando com Jesus, Jesus daqui da terra transfigurado, falando da morte e ressurreição de Jesus. Elias estava lá, olha só. Deus te humilha para te exaltar, para você fazer uma obra para Ele maravilhosa, não é? Então, ele habitou ali, não é? E uma coisa que Deus ensina também nessa passagem, não é? Que o deserto é assim como eu estou falando, não é humilhação, é humilhação para você orar, para tratar do teu caráter, para cuidar da tua vida, para que tu tenhas, não é? Para te reduzir à insignificância que nós somos, na verdade. Dependemos de Deus. Precisamos nos humilhar mais. É uma escola, é uma matrícula para ensino, é um ensino que tu está tendo. Aproveita o deserto, meu irmão. Não chora por causa, é duro, é difícil, é um lugar árido, mas é bom, é salutar. Toda a eternidade, Deus está te ensinando coisa aí para toda a eternidade. Tu vê que Elias estava do outro lado com Moisés, Jesus aqui na terra, falando de coisas daqui da terra. A morte e ressurreição de Jesus. Ele era um homem como eu, como você. Era um homem como você. Está entendendo bem? Tu és herdeiro de Deus para toda a eternidade. Não sei do que tu vai ganhar aí, nós vamos ganhar. A herança de Jesus é nossa. Então, tu está no deserto, não fica, teu caráter está sendo moldado. Hoje a gente vive uma época, tudo é performance, tudo é doutorado, amém, por isso, eu não discordo de nada disso. Tudo é o que você fez, o que você faz, eu fiz isso, eu fiz... Meu irmão, Deus está muito, muito, muito mais preocupado com quem você é, e depois com o que tu fazes. Aprenda isso. Então, esse princípio é fundamental. Que José não ia ser rei do Egito sem primeiro ser preso, humilhado, cuidar de carcereiro, Daniel na cova dos leões. Todos eles têm uma história de deserto, certo? Então, Deus está muito interessado em você cursar. A outra coisa importante é que Deus queria mostrar para Elias, tu agora vai depender de mim. Se tu não te esconder, tu vai ser morto por Jezabel. Tu vai precisar da água do riacho para beber. Tu vai comer o quê? Se não chove, não tem comida em Israel, não tem comida em lugar nenhum, meus corvos vão levar comida para ti, carne e pão. Tu vai aprender a depender de mim. A gente tem essa mania de não depender de Deus. Tudo eu acho, eu penso, eu vou fazer, deixa comigo. A gente é assim, meu irmão. Então, te prepara para o deserto. Então, essa maneira de pensar, hoje a gente vive uma época
Comerciantes fecham loja de calçados. Eu estava lendo outro dia. Roupas estão sendo fechadas, funcionários estão sendo demitidos, restaurantes estão com dificuldade de trabalhar, colégios, faculdades. A gente vive uma época, meu irmão, em que nós precisamos pensar, não é, que as coisas estão aí para a gente ir para o deserto, para orarmos. Nós vamos entrar numa fase da grande tribulação, que muita gente acha que nós não vamos passar. Isso aí vem logo a turma dizer, não, nós não vamos passar pela grande tribulação. A mulher no deserto é a igreja no deserto, deserto, vendo os problemas mundiais todos, o anticristo, e ela de joelho no chão, pedindo perdão, se arrependendo. Isso aqui é o deserto. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizer para mim, pastor, nós vamos passar uma época que nós vamos ser levados para o deserto. Onde é esse deserto? Qual é a cidade? Qual é a área? Não é a área não, meu irmão. É o deserto que Elias passou. É um lugar de oração, pode ser teu quarto. É um lugar de joelho no chão, de confissão de pecados, de arrependimento. Isso é o deserto. De mudança de caráter, de atitudes. Esse é o deserto. Então, Deus coloca você para depender dele. E para isso ele precisa que a fonte seque. Porque se a fonte não secar, o cara vive aí a 1000 por hora, não está nem aí. Só vem para o culto, vai para a célula, não está nem aí para Deus. Não ora. É o que eu digo. Às vezes sabem a Bíblia, mas não tem momento de oração, não tem momentos com Deus. São pequenininhos em oração. Não tem oração, o banco da igreja que não está orando, a igreja não tem poder nenhum, meu irmão. Não pense que poder vem de cada um de nós em oração. A oração é poder. Então, a fonte seca também. E é interessante que a gente entenda também, além dessa dependência de Deus, Deus está ensinando para Elias, Elias, eu sou o provedor. Eu vou te mandar os corvos, eu vou permitir que a fonte esteja lá para tu beber da água de Querite, e eu vou secar a fonte. Eu sou o provedor. A gente vive muito das provisões de Deus. Todo mundo quer a provisão, ninguém quer o provedor, não é? É como um grande teólogo diz, o cara está preocupado com o balde que está seco, ele não está preocupado com a fonte que enche o balde. Nós precisamos, né, olhar para Deus, o provedor, e não as provisões. Olhar para a face de Moisés. Moisés, eu busco a tua face. Eu não quero que tu mandes, Pai, teus anjos conosco. Eu imagino que o povo lá embaixo ia todo mundo vibrar quando se Moisés dissesse, olha, Deus não vem, mas ele vai mandar os anjos, só vão ter vitória, porque os anjos vão estar conosco. Ia ser uma gritaria de vitória, mas Moisés disse, não, eu não vou, me risca meu nome do livro da vida, eu não quero, eu só vou se tu fores, porque eu quero é a tua face. Então, nós precisamos dessa grandeza desses homens e da palavra de Deus, que nos ensina a buscar o Deus provedor, o Deus verdadeiro, e não somente as mãos de Deus para nos abençoar, para nos encher de bênçãos, como a gente gosta, como o ser humano gosta, não é? Então, aí vem de novo, não é, a palavra de Deus. Agora, Elias, que tu já passaste 3 anos e meio, agora eu vou te provar mais ainda, porque eu quero, estou te moldando. A gente pensa que, pronto, agora eu estou bem. Não, Deus tem mais que te moldar mais. Se tu está passando provação, te acalma. Olha, a gente prepara um sermão em 2 horas, vamos dar um exemplo, 2 horas, 3 horas, 4 horas, mas Deus prepara um servo dele, para a obra dele, a vida toda. Deus prepara uma pessoa, a vida toda Ele está preparando uma pessoa. Sabia disso? A gente prepara, é muito fácil preparar um sermão para muita gente, outros não gostam, mas tem muita gente, não é difícil preparar uma aula, agora, preparar uma pessoa é difícil, meu irmão. Olha, preparar uma pessoa, Deus passa a vida toda preparando uma pessoa para lhe servir, não é? E depois tiveram muitas dificuldades,
tiveram muitas dificuldades. A gente vê muitos apóstolos que não aparecem aqui na Bíblia quase. Tivemos Pedro, depois ele escolhe Paulo. Por que ele escolheu Paulo? Cadê? A gente vê Pedro, João e Tiago. A gente não vê todos os apóstolos com uma proeminência que tiveram Pedro, João, Tiago, e depois ele escolhe São Paulo, não é? Muito bem, então, Deus agora, vem a palavra de Deus, agora, Elias, eu vou te mandar para uma provação mais difícil ainda, porque eu quero mais de ti, eu quero te provar mais, eu quero que tu entre agora, mandou para Sarepta. Sarepta significa fogo ardente, fornalha. Eu vou te mandar para fora de Israel. Para fora de Israel, ele não questionou. Uma coisa que tu vê aqui em Elias, humildade. Ele cria, tinha fé, não duvidava. Eu vou para uma fora de Israel. Isso para o judeu era terrível. Você vê o profeta Jonas reclamando quando Deus mandou ele para fora de Israel pregar para os assírios. Eu vou para... O próprio Jesus, com aquela mulher que se encontrou, pedindo para curar a filha dela, que ele diz que a comida é para os donos da casa, não é para os cachorros, e ela diz, os cachorrinhos comem das migalhas. Aquela mulher era de Sidom. Vê que Jesus deu um tranque nela. A palavra é para Israel, a palavra era para o povo de Deus. Aqueles povos tinham seus deuses, não davam confiança para Deus, não é? Pois Deus está mandando Elias para Sidom, para ser cuidado, meu irmão. Não existia naquela época uma pessoa mais humilde do que viúva pobre. Viúva pobre não tinha nada. Ele manda, e Jesus citou esse exemplo. O pai mandou Elias, por que ele não mandou para uma viúva israelense, judia? Ele mandou para uma mulher de Sidom, uma sidonita, cuidar de Elias. Por que ele não mandou para uma mulher? Ele viu fé naquela mulher. Então Deus manda Elias, que para ele, para o judeu era uma humilhação muito grande, ser tratado por gentil, que eles chamavam de cães, porcos e cães. Pois Deus manda para humilhar mais, para pisar, para massacrar, para depois levantar, mas precisava amassar o caráter de Elias, para uma mulher viúva pobre. Olha ver, lê aqui o que ele diz aqui. Uma viúva pobre, não é? Se Deus dissesse assim para Elias, Elias, tu vai para Sarepta, cuidar dessa mulher pobre viúva. Elias, muito bem, eu vou lá cuidar, encher o peito. Não, mas ele não disse assim, Deus não disse assim para Elias. Elias, tu vai para lá, para Sarepta, para ser cuidado por uma mulher gentílica, viúva, pobre. Ele disse totalmente diferente. Para Elias é uma humilhação tremenda. Hoje, tu ser cuidado por uma mulher é uma humilhação. Uma mulher pobre, viúva, é uma humilhação. Mas naquela época, ser cuidada por uma mulher gentílica, viúva, pobre, é humilhar demais. É muita humilhação. Então, se você está sendo humilhado, meus irmãos, olha o princípio que Deus está dando. Deus vai te usar. Não abaixa a cabeça. Deus está moldando tua pessoa, tuas decisões, tuas atitudes, moldando teu caráter. Muita gente com esse Covid foi pisado tremendamente. Deus está fazendo uma partícula viral, ele abalou o mundo todo. Isso aí, meu irmão, não vem crise sem a permissão de Deus. Deus tem algo, esse deserto que nós estamos vivendo, né? Tudo tá, o povo do carnaval, ano passado, ano retrasado, né? Pegaram Jesus, botaram numa escola de samba lá, humilharam com Jesus. Eu digo, isso não vai dar certo. Eu disse para minha mulher, isso vem coisa aí. Que fizeram com Jesus na escola de samba, humilharam Jesus, Satanás vencendo, arrastando Jesus na rua. Eu digo, isso vem coisa aí, isso aí não se faz, essa aí vem represálias. Ora, está aí. Vamos brincar carnaval agora. Quem vai brincar o carnaval aí fora? Eu quero ver eles brincarem o carnaval. Cadê as escolas de samba? Desempregar em massa. Aquilo dá mais de 1.000 empregos, cada escola de samba daquela, meu irmão. Aquilo, o dinheiro corre, bilhões de reais, bilhões de dólares. Desempregar em massa.
Tá gente aí, tá vendo? A mão de Deus pesa também, e como pesa. Então, gente, Deus mandou, não é, para uma mulher pobre, viúva, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, não é, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. É muita humilhação para o homem que vai lá no palácio e joga o juízo de Deus na cara do rei. É muita humilhação. É muita humilhação para um servo de Deus de oração, homem de oração, homem que vivia, em cuja presença eu vivo, vivia na presença de Deus esse homem. É humilhar. Para que humilhar tanto assim, Deus? Um homem desse me humilha, mas aquele homem não. Mas Deus humilhou, porque Deus tinha para ele uma obra gigantesca. Ele iria enfrentar os profetas de Baal. Deus estava preparando ele para enfrentar os profetas de Baal. É uma preparação grande. Era um abalo no reino, um abalo em Israel totalmente. Então ele se levantou, olha, ele não discutia, e aquilo aqui, outro ia dizer, mas espera aí, uma viúva pobre e tal. Quando Jesus citou esse exemplo lá para os judeus da época dele, todos se revoltaram com Jesus. Jesus deu esse exemplo, e Jesus deu outro exemplo. Sobre o leproso Naamã. Por que ele não curou os leprosos de Israel? Ele foi curar um leproso da Síria, que dominava Israel. Ali que Deus agiu. Por quê? Aquilo foi uma humilhação para os fariseus e saduceus, que Jesus citou como exemplo. Depois ele foi curar Naamã, ele não curou os leprosos de Israel. Houve fé. Aquele homem saiu da Síria, uma criança, pregou para ele, ele acreditou e foi. Foi uma fé espetacular. Embora lá ele tenha teimado alguma coisa, mas ele teve fé no profeta de Israel, que a criancinha contou para ele, pregou para ele. A criança pregou para o leproso Naamã. E ele creu e foi. Pegou a cavalaria dele, foi bater no palácio. Não, ele não está aqui não, esse Eliseu, ele vive lá em Samaria, para aquelas regiões do norte, na região do norte, essa região de Elias e Eliseu, é nessa região que a misericórdia de Deus, aquele povo adorando Baal, e Deus mandando Elias para eles, Eliseu para eles, gente, mandou mais Jonas para ele, mandou mais Oséias foi enviado também, Amós foi dessa época, para o reino do norte. Olha a bondade de Deus, querendo despertar Israel, querendo que eles se arrependam. Esse é o nosso Deus, gente. A gente tem que procurar ver as coisas com muita transparência. Então, a mulher viúva, não é? Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, a mulher já estava lá. Uma mulher que ela faz questão de dizer, o teu Deus, mas Deus falou com ela, Deus viu alguma coisa, veja só. Ela nem era crente. Ela nem era crente. Cuidado com essas coisas, gente. Ela nem era crente. Olha, o teu Deus. Porque o Deus dela era Baal, eram os deuses da época, Astarote. Mas Deus viu alguma coisa nessa mulher, como viu em Naamã, como viu em Ciro. Ciro, meu servo Ciro. Meu servo, isso é coisa de Deus. Ele viu alguma coisa em Ciro, que depois libertou Israel. Foi quem libertou Israel da Pérsia. Foi quem libertou Israel. Ciro, foi o rei Ciro, providenciando a volta, o retorno de Israel à terra prometida, após o exílio. Deus vê coisas assim que a gente não vê. Muito bem. Então, traz-me, aí chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te uma vasilha de água para... Ora, água lá não tinha água. Não tinha água. Ele foi chegando lá, foi pedindo água para aquela mulher que não tinha água. A água devia custar um preço enorme, a inflação da água estava... Me dê água, eu estou com sede, eu quero beber água. O que ela fez? Indo ela buscar. Fosse outra, gente, aí dizia, não, aqui é a água que eu tenho para minha cara, minha filha, vai-te embora daqui. Não, ela atendeu.
Ela atendeu, se bem que a Bíblia fala que Deus havia falado alguma coisa com essa mulher. Eu não sei como. A Bíblia não fala, então eu não posso explicar. Eu não entendo. Então, indo ela buscá-la, ele ainda disse mais uma coisa para ela. Ele chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Ora, eles estavam numa pobreza violenta, não tinha água, não tinha pão, não tinha nada. Elias chega lá, um desconhecido, já vai pedindo para ela água, ela já vai buscar, ele lá pede para ela fazer um bolo para ele. Olha o que ela vai dizer. Olha o que ela vai dizer. Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor. Olha, ela escutou de Deus alguma coisa. Tão certo como vive o Senhor. Aqui, tão certo como Deus é verdadeiro em nossas vidas. Tão certo como Deus age em minha vida. Tão certo como, se orar, Deus vai escutar e vai resolver e vai tomar decisões. Isso é que está dizendo. Tão certo como vive o Senhor, o Deus vivo. Não é um Deus, um dia eu vou morrer, eu vou para o céu, ou vou para o inferno, eu sei que um dia vai ter um encontro de você. Não, é um dia a dia meu com Deus. Deus quer esse dia a dia, o meu fazer, o meu pensar diário, eu ligo com Deus. As minhas decisões eu ligo com Deus. O que eu vou responder para Ele, eu vou pensar antes de responder. Tudo que eu faço, eu penso primeiro em Deus. É um Deus vivo. Como tu pensa em teu pai e tua mãe que te orienta, quando tu vai fazer uma coisa, tu sempre pensava, quando tu era criança, será que meu pai consente? Será que minha mãe... Mesma coisa, Deus quer isso, dependência dEle. Tão certo como diz, não é? Como vive o Senhor, teu Deus. Agora ela não diz tão certo como vive o meu Deus, o teu Deus, não. Tão certo como vive o teu Deus, olha só no verso 12. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus. Tu vê que ela não tinha nada a ver com o Deus de Israel, ela era gentil. Nada tenho cozido. Há somente um punhadinho de farinha numa tigela, num vaso, um pouquinho de azeite no outro vaso, na botija. Veja aqui, apanhei 2 cavacos de graveto. Vou preparar o restinho que eu tenho de farelo, de trigo, e de fazer um pão para o meu filho, não é? Para mim e para meu filho, comê-lo, e depois nós vamos morrer, porque não tem mais nada. Não tem mais nada, como é que eu vou te dar? Se não tem mais nada, Elias pediu para ela: primeiro traga primeiro para mim. Elias lhe disse: não temas. Olha aqui o profeta de Deus, gente. Olha o profeta de Deus. Não temas. Jesus gostava de dizer: não temas. Jesus gostava também de provar a fé. Jesus, certa vez, ele disse uma coisa que vocês sabem, né? Mas às vezes nunca se desperta para uma leitura mais acurada. Passem para o outro lado do rio, do mar. Eu vou me encontrar com vocês do outro lado. E nessa passagem, e Jesus ficou, nessa passagem foi tempestade de tudo que é jeito. Você vê que os problemas vão aparecer, os desertos, as tempestades, as dificuldades, as aflições. Passa para o outro lado, que eu vou me encontrar com você. Então, se ele disse que vai se encontrar, a tempestade vem, ela não vai te derrubar, porque ele falou que ele vai se encontrar do outro lado, não é? Então, a fé vem pelo ouvir. E eles se amedrontaram, os apóstolos ficaram amedrontados. Não era para ter se amedrontado, porque Jesus disse: eu vou para lá também. Se encontrarão comigo lá. Mas nesse íntere, era para você também pensar: pô, mas se Deus mandou, não vai ter nada, não vai ter... Não, teve tempestade tremenda nesse barco, nessa passagem, nessa travessia. Ambas as pregações que Jesus deixou para nós, uma ele estava dormindo no barco, e a outra ele mandou e ficou. Ambas, ele prometeu se encontrar lá, não ia haver problema, se a palavra deles que eles iam... Mas houve tempestade tremenda no barco. Então, as tempestades, eu posso usar também esse termo, ela está fazendo parte da tua vida, vai fazer parte. Vem coisas tremendas aí, vem crises maiores. Nós estamos passando por essa crise, não tem como não vir crises. Aliás, as epidemias está lá em Lucas, Jesus falando que antes da grande tribulação vinham grandes epidemias, grandes viremias.
Está lá escrito em Lucas, no livro de Lucas. Então Elias disse: não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim. Primeiro me entrega. Irmãos, primeiro dá para ele. Primeiro é a mim. Depois é para ti e teus filhos. Que negócio é esse, Elias? Como é que primeiro é para criança, Elias? Não é, gente? Primeiro é para criança. Depois para a senhora, uma viúva pobre. Mas Elias diz: não, primeiro para mim. Estava testando a fé dela. Jesus muitas vezes diz: grande é a tua fé. Jesus testava a fé. Jesus está testando a tua fé, irmão. Esse princípio para nós é muito forte. Não temas. Não temas. Grande é a tua fé se você concordar. Como ele disse para Abraão: Abraão, vai, entrega teu filho para mim. Quantos aqui já entregaram seus maridos, seus filhos para Deus? Estão lá, vão se encontrar, nós vamos nos encontrar de novo. Nós vamos nos encontrar de novo. Quantos estão perdendo seus maridos, seus parentes, nessa epidemia aí de Covid? Está aqui o meu irmão, meu sobrinho, perdeu o meu doutor Lima, um grande médico, um cunhado meu, casado com Sônia, irmã de Júlia, Cristina. Morreu, está aqui ele sentado aqui conosco. Está no céu, está lá na glória eterna. Vamos nos encontrar, a promessa de Jesus que nós vamos nos encontrar todos. Mas já foram, Zé Carlos, Castelo Branco, meu grande amigo, meu grande amor, já está lá no céu com a sua filha, esperando o dia de se encontrar com Flor, conosco, todos. Já foram, já partiram, não é? Aqui vai continuar. Elias disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, traz-me aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Primeiro ele testa a fé, depois ele vai dizer o porquê. Podia dizer: não, olha, vai acontecer isso, então faz logo o meu. Não, ele diz primeiro, ele testa a fé. A farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Ela foi e fez segundo a palavra. Muitas das vezes, gente, a gente não quer fazer segundo a palavra de Deus, a gente não acredita. Porque Deus às vezes manda as coisas que não é de uma maneira clara, é de uma maneira para você testar a sua fé. Procure aprender isso. Não é claro, não arrasois. A palavra de Deus é rica em dizer: não arrasois, não bota a mente nas coisas de Deus todas as vezes. Tem hora que não é para tu, é para tu negar. Negue-se a si próprio, nega o teu entendimento, que não dá para entender. Eu estou agindo de outra maneira, estou agindo numa esfera muito superior. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos, os teus caminhos não são os meus caminhos. A gente precisa entender isso aí, gente. Então, a farinha da tua panela não se acabará. Foi ela e fez segundo a palavra, comeram ela e a sua cara. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Então, meus irmãos, fica aí essa mensagem para vocês, essa mensagem de o Deus provedor, o Deus que te leva para o deserto, o Deus que está olhando constantemente por ti, o Deus que quer te usar, o Deus que precisa que Elias se levante, que Elias era um homem igual a nós, se levante da igreja. Nos bancos estão cheios de pessoas que podem ser como Elias. Tem na sua casa o seu lugar de oração. Não é em vão o que tu está fazendo, a oração não é em vão. A oração vai trazer resultados. Creia, somente creia, não temas. Eu queria que o meu irmão viesse para a gente cantar uma música aqui, e vocês ficassem de pé. Não temas, Ele é o Deus poderoso. Nós temos um Pai, não se esqueça que esse Deus é o teu Pai. Qual é o pai que o filho lhe pede? Pão e ele dá pedra. Lhe pede peixe, ele dá um escorpião. Jesus dá esse exemplo para nós. Gente, qual é o pai? Se aqui, vocês que são maus,
dão coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês celestial. Precisamos nos levantar com oração. Fica essa ideia para vocês. Somos pigmeus em oração. Daí o poder de Deus, a unção de Deus está muito pequena em nossas vidas. Todos nós, todo lugar. Orai sem cessar. Leve para casa isso aí, orai sem cessar. Essa é a ordem, é uma ordem, não é uma coisa, é uma orai sem cessar. Que Deus abençoe vocês. Vamos cantar uma música, todos nós juntos, em nome de Jesus.